Oner. Vamos lá, pessoal, boa noite. A gente está começando mais um evento. Nossa, mexi em coisa errada aqui, somente voltei. Eu sou a Tita e sou coordenadora de eventos do GAN. Vou começar dando algumas instruções iniciais enquanto vocês estão entrando. E quando vocês forem entrar, por favor, deixem o mudo ativado. A gente vai gravar esse evento, então, se vocês quiserem ver posteriormente, vai estar vai estar disponível no YouTube e nas redes sociais do GAN. As perguntas vocês podem enviar aqui no chat, a gente vai fazer a seleção e vamos responder no decorrer do evento, e vamos fazer o possível para responder todas até o final. O evento vai durar 1h30 no máximo, e a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, é só colocar aqui no chat que eu vou estar acompanhando direitinho, tá? Eu queria agradecer aos patrocinadores. A gente está com a agenda bem ativa desde o início da pandemia, com pelo menos um Radagã por semana, e a gente agradece sempre o acompanhamento, a inscrição de vocês. Novamente, a gente em julho está com a agenda cheia, julho, agosto, setembro, sempre buscando achar assuntos interessantes no radar para passar para vocês. Agradecendo, então, ao Google, à Verizon Media, ao grupo Jovem Pan, à Rede Globo e o Awad Lab, e o apoio também do Meio Mensagem, Propaganda e Marketing, APP, Agência Tripé Digital e a Nation Filmes. Agora eu vou chamar a Cris, nossa presidente, ela vai apresentar nossa convidada de hoje e falar um pouquinho sobre o tema. Cris, é com você, bom evento para todo mundo. Boa noite, eu sou Cris Pereira, sou presidente do Grupo de Atendimento e Negócios, e antes de eu apresentar aqui a Petra, a gente vai falar um pouquinho do nosso formato. A gente vai fazer um formato de entrevistas e de bate-papo aqui com o PC e com a Juliana vai estrear aqui no nosso formato de entrevistas. Eu estou super feliz de receber a Petra aqui. A Petra é uma companheira de longa data, a gente trabalhou juntas e é a realidade de que networking pode se tornar uma rede de amizade e de companheirismo. A Petra é sempre uma pessoa que eu me inspiro, uma grande mentora para mim. Então, obrigada, Petra, pelo convite, pela participação, por aceitar o nosso convite, né? A Petra é diretora de marketing da XP Inc., uma das maiores instituições financeiras do país, que está transformando a forma como o brasileiro investe o seu dinheiro por meio de marcas como XP Investimentos, Rico e Clear. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas marcas. Iniciou a carreira na Ambev e teve posições de liderança em outras grandes empresas, com marcas entre as mais valiosas na nossa indústria, né? Whirlpool e BRF. A Petra possui ampla experiência em gestão de inovação, de marcas, negócios e equipes de alta performance. E hoje a gente convidou a Petra aqui para falar sobre cultura sem fronteiras, e a gente vai discorrer um pouquinho. Então, obrigada de novo, Petra. Eu vou começar aqui já esquentando com uma pergunta, né? Então, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para a turma e já falasse um pouquinho dessa tua trajetória e desse entendimento de cultura, pensando que você veio de marcas e empresas muito sólidas, né? Antigas, Ambev, BRF, Whirlpool, e agora você está numa companhia, numa empresa que, comparada às demais, é um bebê, né? Tem 19 anos de idade, e eu queria entender de você, o que essas culturas anteriores trouxe aí, o que você está trazendo de aprendizado para a XP Inc. Boa noite. Não, boa pergunta, Cris. Eu acho que, bom, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, né? A Cris comentou, mas a gente já
já se conhece há muitos anos, melhor não contar quantos, mas eu acho que a gente já foi parceira em vários momentos da nossa carreira aí, né, como colegas, como cliente, agência. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Como a Cris comentou, comecei na minha carreira na Ambev, passei alguns anos lá, trabalhei com praticamente todas as marcas, eu acho que exceto a Antártica, foi a única que eu nunca trabalhei. Passei por área de inovação, área de trade, área de comunicação, eventos. Então, foi bem bacana, porque eu acho que, de alguma forma, eu consegui fazer um maravilhoso início de carreira, uma super escola, né, ter tido a oportunidade de começar lá. Depois de lá, eu fiz essa passagem pela Whirlpool, né, e aí na Whirlpool ocupei até algumas outras posições diferentes das experiências que eu já tinha tido na Ambev, muito mais direcionado para a gestão de negócios, gestão de categoria. Liderei a marca KitchenAid no Brasil, né, como head da marca em todos os aspectos. E a minha última posição foi na BRF, antes de chegar na XP, né, então na BRF também liderei a marca Perdigão e trabalhei com a área de inovação. E aí, acho que depois fazendo já um gancho com a pergunta da Cris, né, eu acho que muito desse meu processo de como é que eu vim parar na XP, né, eu acho que para mim estava ficando cada vez mais claro, né, e inclusive a Cris participou de algumas reflexões minhas nesse sentido, né, Cris, nos nossos cafés e almoços aí do passado, do quanto que eu estava buscando um movimento de ir para uma cultura onde de fato fosse as famosas nativas digitais, né, onde a gente estivesse de fato vivendo uma transformação e que eu tivesse inserida dentro de uma cultura onde, de forma muito legítima e verdadeira, diariamente, a gente pudesse exercitar o fazer, botar a mão na massa, aprender, errar, conectar, vamos embora, vamos lá. Então, eu acho que nesse momento de reflexão de carreira, né, e buscar essa transição entre o bem de consumo tradicional, né, mais formal, assim, né, mais estabelecido no mercado, e tentar fazer essa passagem, né, e ter essa experiência diferente para esse modo novo, né, sempre ficou muito na minha cabeça buscar alternativas de serviço ou de varejo, né. Então, foi muito do meu processo, né, para vir parar na XP, muito do que eu acreditava nessa época. E eu acho que porquê que o casamento com a XP foi um casamento muito feliz, né, e acabou dando certo, porque eu acho que ela estava também, apesar de um bebê, cresceu muito rápido, já é muito grande e tem marcas muito fortes, né? Mas quando a gente olha para esse bebê, é um bebê que não tem um legado de estrutura de área de marketing, você não tinha um time formado da forma como até a empresa tinha como expectativa, né, e do que ela acreditava que era o que poderia ser o potencial dessa área. E aí foi um casamento muito perfeito, porque eu buscava um movimento desse, e eles buscavam uma pessoa que viesse com esse background de marketing, né, que idealmente, inclusive, tivesse passado por empresas multimarcas, né. Em todo o meu processo de chegada na XP, a gente falou bastante sobre isso, né, gestão de marcas e gestão de empresas multimarcas. Então, foi, acho que, um encontro muito feliz nesse sentido, né, o que eu tinha para oferecer naquela época com o que eles precisavam. E eu entrei lá em setembro do ano passado e está sendo uma aventura diária, aprendo todos os dias, me reinvento todos os dias, porque, de fato, é uma empresa que tem muito no seu dia a dia, no seu DNA, essa vontade de ousar, de fazer diferente, de errar, se for o caso, aprender, né? Então, a gente brinca muito que o erra rápido e corrige rápido, e vamos continuar errando, porque só errando que a gente anda para frente. Então, esse é um pouco do meu dia a dia, né? E foi um pouco desse encontro bem feliz aí que acabou acontecendo no final do ano passado, onde a gente fez essa complementariedade do que eu buscava com o que eles estavam buscando. Que bacana, Petra. E fala um pouquinho para a gente, como você falou, a XP já é uma nativa digital, e acho que todo mundo, de certa maneira, que está aqui, está passando por um momento, muitos devem, inclusive, estar em empresas de natureza digital, mas, enfim, essa questão da pandemia, essa aceleração de digitalização que aconteceu com a pandemia, isso impactou, com certeza, todo mundo que está aqui, né? Eu queria entender um pouquinho, a gente queria entender um pouquinho do lado de o que como é que a XP está lidando com isso, como é que isso impactou a XP,
os negócios, as empresas, enfim, o planejamento como um todo? Eu acho que, de certa forma, até do ponto de vista de modelo de negócio, o PC, a gente foi pouco impactado, tá? Porque eu acho que como o nosso modelo de negócio já era um modelo de negócio que ele tinha como principal ferramenta ali, né, de interação, toda a parte digital, então eu acho que a gente teve talvez menos desafios do ponto de vista de operação e modelo de negócio do que talvez outros segmentos, né, que dependem talvez mais desse espaço físico ou mesmo de um modelo onde você depende de uma interlocução mais presente ali no dia a dia, tá? Então, eu acho que, pensando no modelo de negócio que a gente tem hoje, ele sofre pouco, teoricamente, assim, com esse movimento de quarentena e pandemia que a gente está vivendo, tá? Na verdade, o que a gente viu, pelo contrário, foi um efeito muito positivo, tá? Eu acho que, pensando no que aconteceu na companhia nos últimos 6 meses, e é muito, quando você fala, nossa, tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu se reinventar em várias frentes, né? De como é que a gente traz cada vez. A gente se deparou ali no começo, meio de março, né? Quando tudo isso começou, era volume de pessoas acessando as nossas plataformas ou mesmo o nosso atendimento. Volume de pessoas buscando os nossos assessores para tirar dúvida, para entender o que era melhor a ser feito. Então, nesse momento, a gente virou absolutamente toda a companhia, e eu brinco que a gente virou literalmente um código aberto, né? Então, tanto os nossos executivos, os nossos influenciadores, as nossas plataformas de conteúdo, e todas as nossas marcas foram para o mercado com muito mais intensidade, eu diria, para fazer esse compartilhamento de informação, né? A gente hoje tem um projeto, por exemplo, que chama Assessoria Live, que a gente tem assessores nossos todos os dias, 24 horas, disponível para tirar dúvida. A gente tem a nossa plataforma de conteúdo, que hoje está, só para dar uma referência, assim, 4, 5 vezes mais audiência do que ela tinha em janeiro, né? O que você para pensar como é que a gente constrói um planejamento, talvez, para chegar nisso. Se a gente tivesse construído o melhor plano possível, talvez a gente não tivesse nem colocado isso como meta, né? Então, eu acho que todo esse movimento acabou beneficiando bastante o acesso às nossas, o apetite dos clientes e dos consumidores em geral, né? Porque tudo isso nosso está disponível para quem é cliente, para quem é não cliente, mas esse acesso à informação e a gente democratizar tudo isso trouxe um efeito de audiência e de proximidade com os clientes em geral que foi muito positivo para todas as marcas, tá? E quando a gente olha também do ponto de vista de número de clientes, crescimento de pessoas entrando na bolsa através da Clear. A Clear é uma marca nossa que ela é exclusiva de renda variável e ela bate recorde mês após mês, né? Então, junto com o crescimento da B3, vem, obviamente, a marca Clear ali capitaneando muito desse crescimento. Então, é muito bom ver que cada vez mais as pessoas, os brasileiros em geral, estão se informando, estão se empoderando e estão se tomando outras decisões, né? E talvez questionando o formato como eles investiam os recursos deles. Legal. Então, foi bem interessante de acompanhar essa jornada aí desses 6 meses. Legal. E nesse processo, Petra, pensando assim, né, nessa arrancada que vocês deram, que foi realmente muito, muito forte, muito intensa, né? Como é que foram, assim, as fronteiras que vocês foram atravessando, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, as fronteiras no contexto da companhia, coisas que vocês tiveram que aprender a fazer, né? Dificuldades que atravessaram, e também um pouquinho sobre como o seu sentimento nesse processo, quais foram as suas pessoais também, né? Os aprendizados ao longo disso tudo. Hoje, bom, Ju, você é suspeita, né, Ju? Eu sou. Ali, a Ju é da casa. Nossa agência da Rico. Eu acho que... Bom, acho que desde o início desse processo, né, o que eu acho que a gente fez foi... A gente já é uma empresa muito descentralizada e muito flexível, né? E eu acho que sem isso, talvez a gente não conseguisse ter ganhado tanta atração e tanto tamanho em tão pouco tempo, né? Então, a gente
de fato, num primeiro momento, foi todos os nossos executivos fazendo live, os nossos assessores, as marcas abrindo conteúdo cada vez mais, virando, né, lançando campanhas, né? A XP fez logo no início uma campanha do quanto mais você se informa, melhor você decide. A gente fez, na época, inclusive, um curso gratuito da nossa plataforma de educação. Então, eu acho que foram decisões que a gente tomou muito rápida, foram decisões muito rápidas para que a gente conseguisse trazer esse conteúdo e trazer essa consciência para todo mundo que estava buscando essa informação, tá? E, naturalmente, para mim, mais do que só esse processo de pandemia em geral, eu acho que está sendo um processo de aprendizado diário, né? Como eu já comentei. Eu acho que é uma cultura que valoriza muito essa criatividade, essa ousadia, esse dinamismo, né? O pensar fora da caixa, o fazer e errar e aprender, fazer e errar e aprender. E para mim, isso é uma coisa que eu venho valorizando bastante e está me desenvolvendo muito, inclusive, como profissional, né? Como gestora, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo que, em formatos mais descentralizados, né? Mais horizontalizados, cada vez mais empoderar o time, dar autonomia e descentralizar as decisões. Então, como profissional, para mim, o maior aprendizado, né? O que eu brinco assim, Petra gestora XP, antes da XP e pós-XP, acreditar que cada vez mais a horizontalização, a descentralização da decisão e o empoderamento das pessoas, ele tem um efeito de multiplicação enorme, né? Então, a gente consegue dar muito mais vazão e velocidade quando a gente opera num modelo mais descentralizado. Tá? Então, acho que para mim esse tem sido o maior aprendizado. Que bacana. Petra, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse modelo descentralizado. Eu acho que está todo mundo também aí buscando novos modelos, né? Seria interessante conhecer um pouquinho mais sobre isso. Você pode... Legal. Não, posso super falar, Cris. Eu acho que foi dezembro, janeiro desse ano, quando eu entrei, né, a gente tinha uma área de marketing, como é o mais comum, né, como é o parâmetro ali, o formato mais tradicional, né, então a gente tinha uma área um time de comunicação, um time de aquisição, crescimento, né, growth ali, um time de CRM, um time de CX e um time de negócio, né. Só que a gente operava nesses núcleos de forma muito independente, pouco consistente entre eles e onde a informação não fluía tanto, tá? Então, eram os famosos silos, né, que a gente fala. Então, os silos nesses formatos de áreas e departamentos. O que a gente fez no final do ano passado, comecinho desse ano? A gente reorganizou todas as pessoas, né, num outro formato, onde a gente hoje trabalha num formato de pod, que nada mais é do que um time multifuncional que lidera do início ao fim uma jornada inteira de um determinado perfil de cliente, tá? Então, hoje o que a gente tem na área são 5 pods, onde eles têm, por exemplo, a XP pessoa física, então eu tenho nesse time multifuncional pessoas que têm skills de comunicação, analytics, CRM, aquisição, CX, inbound, negócio, jornada de base de cliente, relacionamento com cliente. Então, a gente tem, de fato, um time ali que é empoderado e que opera como se fosse uma pequena empresa dentro da empresa, né? Então, eles têm autonomia olhando para essa jornada inteira, para esse funil do começo ao fim, tá? Então, eu acho que isso, quando a gente reúne essas pessoas, alinha os objetivos delas, né? Uma das coisas que a gente fez também foi isso, garantir que a gente tivesse parte das nossas metas, que fossem metas colegiadas entre esses pequenos núcleos, esses pods, né? E eles hoje operam com clareza em quais são os desafios, clareza em quais são as metas, com um time multifuncional que tem capacidade para tomar as decisões e produzir o que precisa ser produzido ali dentro desse núcleo, tá? Na velocidade que for necessário. Eu acabei não comentando, mas dentro de cada um desses pods a gente também tem um time de in-house, né? A gente hoje tem um time grande dentro de casa que trabalha na produção e criação de muita coisa do que a gente faz, tá? Então, a gente também tem dentro de cada um desses núcleos um time de produção com redatores, designers, etc. Então, a gente consegue fazer com que seja de fato uma realidade, né? É uma mini empresa e eles operam como se eles fossem uma empresa e dão velocidade e tomada de decisão para esse processo na medida do que os desafios vão aparecendo, tá? E aí, então, acho que essa foi uma primeira grande mudança, tá? E é unânime, assim, tanto para eles, né? Eles
acabam, obviamente, em todas as conversas que a gente tem, eles expõem muito essa opinião de que esse formato trouxe muito mais flexibilidade, agilidade e autonomia nesse processo, ao mesmo tempo integração entre todas as áreas. Então, hoje eu não tenho uma campanha na TV que o time de aquisição não saiba e que não é a mesma coisa que está saindo numa régua para a base de cliente, por exemplo. Tá? Então, acho que isso tudo integrado conseguiu fazer com que a gente operasse o marketing de um formato muito diferente do que era até dezembro do ano passado. Tá? Então, acho que passou por esse processo de reorganização de time, e eu acho que talvez se eu tivesse que dar mais um outro grande motivo, Cris, eu acho que a gente, de fato, instituiu dados como uma rotina, né? A gente contratou mais de 8 ferramentas, a gente hoje monitora online o que está falando na mídia agora, né? Então, se eu quiser saber quantas matérias tem falando da palavra Thiago Negro, porque a gente consegue pegar por porta-voz, por marca, a gente consegue. Então, a gente tem monitoramento de influenciadores, de PR, redes sociais, a parte toda nossa de NPS, então a gente também tem um painel de NPS onde a gente olha todos os resultados do nosso NPS em várias frentes e quebras, online também. Então a gente, acho que eu diria que uma reorganização de time com um novo mindset muito mais empoderado, com as informações e os dados para eles poderem tomar as decisões, eu diria que foram, acho que, as duas grandes coisas que a gente fez aí nesse processo de reestruturação da área que trouxeram mais resultado, tá? É o marketing sem fronteiras, né, Petra? Não, São quantas pessoas nesse time? Porque hoje a gente está no marketing com quase 100 pessoas. Só comigo eu tenho uns 15, ficou louca, mas dá certo. E é daí também que sai a plataforma de conteúdo que você mencionou? Você quer falar um pouquinho dela também? Na verdade, a plataforma de conteúdo, ela até nasce, a origem dela não é no marketing, tá? A origem dela é na área de research, que para quem é um pouco mais próximo ou conectado com o mercado financeiro, é uma área que gera as análises para o mercado, né? Então, são os analistas fundamentalistas, que é o nome técnico que se dá para isso. Então, são pessoas que são... que possuem literalmente escrever as análises sobre tudo o que está acontecendo, né? Seja do ponto de vista de cobrir alguma empresa específica, do ponto de vista de uma economia, política. Então, é o nosso time de analistas, tá? Só que esse asset, né, essa informação, hoje ela é produzida e ela é desenvolvida muito mais para um público institucional. Tanto que quando você olhar para o mercado em geral... essa área é uma área que ela não é visível para o consumidor e mesmo para pessoas em geral que queiram acessar essa informação, né? Ela é uma informação muito mais restrita, muito mais densa, na maioria das vezes, né? E que fica presa ali, né? Ela fica circulando entre esse universo do institucional. No nosso caso, a gente optou por fazer essa plataforma aberta, né? Porque... quando a gente olha até para a história da XP, não sei quais de vocês já ouviram o Guilherme falando, mas acho que é uma coisa que ele reforça bastante. Desde o início da XP, né, lá quase 20 anos atrás, ele acredita, e a empresa se move muito por isso, que é através da informação e do conhecimento que a gente, de fato, vai conseguir fazer uma transformação no mercado. Tá? Então, ele começou lá atrás, né, há quase 20 anos, dando aula, e vendia o investimento no final da aula. Então, isso vem muito no nosso DNA. E aí, o que a gente faz hoje com essa plataforma de conteúdo, para te responder mais diretamente? A gente entende tudo isso, que tem uma bagagem técnica, que tem uma linguagem mais sofisticada para um público institucional e cria uma outra camada, que é como é que eu faço isso tudo virar conhecimento para o consumidor em geral? Seja ele um consumidor que nunca ouviu falar sobre nada e quer se aventurar a aprender sobre investimento, até, de fato, um cara mais sofisticado que consegue ler relatório mais densos, tá? Então, tem de tudo. E aí acaba que, como a gente tem isso muito no DNA da companhia, a gente trabalha grudado neles o dia inteiro, né? Então, a gente bebe muito desse insumo deles para fazer esse layer para o consumidor final, tá? Então, é um trabalho, eu diria que a 4 mãos com esse time de analistas. E aí a gente tem, no caso da XP, né, a plataforma Expert. No caso da Rico, a gente tem a Reconnect. E no caso da Clear, a gente tem todos os nossos analistas que falam dentro das redes sociais da própria marca. Então, é um pouco de como a gente acessa os consumidores com formatos diferentes, linguagens diferentes para cada uma das marcas, tá?
mas é uma estratégia que permeia todas elas. Pegando um gancho nisso que você está falando, assim, você estava falando de descentralização, né, e de abraçar diversos perfis e momentos de consumidores, assim. Quem acompanhou nas últimas 3 ou 4 semanas todos os anúncios que a XP fez de aquisições, né, de novos negócios sendo lançados, deve estar começando a enxergar, assim, né, um ecossistema mesmo de negócios, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso com a gente, assim, sobre essa visão, sobre as potenciais conexões entre essas peças. Como é que é isso? Tá. Ô, Ju, na verdade, eu acho que se eu tivesse que... Vou de novo, talvez, voltar no assunto educação e conhecimento, porque, para mim, é o ponto que conecta tudo, tá? Quando a gente pensa no que é a XP Inc. hoje, né? Que ela nasce lá na XP Investimentos, mas ela hoje é muito maior, como você comentou. Então, a gente tem a Rico, a gente tem a Clear, que são as outras 2 marcas de investimento. A gente tem a Spit, que é a nossa casa de análise independente, com a Luciana Seabra, super marca de assinatura de relatório, então um negócio bem específico e super profissionalizado ali. A gente tem a Infomoney, que é a nossa editoria, né? A gente tem a Xpeed, que é uma marca de educação, que a gente acabou de lançar, super fresca, deve estar no mercado há, sei lá, nem diria um mês. Então, a gente também abraça a frente de educação formal, né? Dentro de uma marca nova, dentro do grupo. A gente anunciou agora há pouco tempo, né, a Flipper, que é uma startup. Então, a gente também tem feito uma aproximação grande com esse ecossistema de startups e trabalhando em parceria com algumas, e com algumas até fazendo mais um M&A, né, mais um formato de aquisição, mas mantendo a independência deles. Tem a Antecipa, que vem também para complementar o nosso portfólio com tudo que diz respeito à antecipação de crédito para a pessoa jurídica. Então, tudo isso, quando a gente olha para tudo isso aqui, o que tem de ponto comum, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai se fortalecendo como um ecossistema que consegue ter, independente se é um produto financeiro, ou se é uma marca de educação, ou se é um business de editoria, um lugar onde as pessoas podem acessar informação e conhecimento, tá? E de fato, se empoderar sobre esse assunto para cada vez mais terem consciência, né? Eu acho que, assim que eu entrei, li bastante sobre todos os estudos que a gente tinha dentro de casa, e eu nunca tinha parado para refletir sobre uma coisa, não sei se algum dia de vocês já trabalharam com alguém de mercado financeiro, mas o quanto que dinheiro é um tabu no Brasil, né? As pessoas não falam sobre dinheiro. Dinheiro não... Falar quanto ganha... Então, assim, tem até, inclusive, coisas que são heranças culturais, né? E eu acho que, obviamente, a gente não está aqui para falar, não, né, a cultura estava errada, mas como é que a gente cria essa consciência, como é que a gente desperta essas pessoas para que elas se empoderem? E aqui, de novo, é menos sobre, é na XP ou é no banco, né, que vocês acompanharam aí, foi polêmico, mas hoje, independente de onde essa pessoa está, tem milhões de brasileiros na poupança perdendo dinheiro todo mês. E, assim... a única coisa que eu te garanto é que lá dentro da XP a gente quer chorar quando a gente descobre essas coisas, ou a gente fala assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, né? E o nosso jeito de fazer o pelo amor de Deus, faz alguma coisa é através da informação e do conhecimento. Tá? Então é um pouco disso que conecta, acho que talvez, todo esse ecossistema. Eu vou fazer agora uma pergunta aqui do chat, até já vou colocar aqui, porque está até um pouco relacionado ao que você estava falando, que você, inclusive, começou falando no começo, que tem a ver com fronteiras. Uma pergunta da Renata Tolentino, que ela fala assim, para montar uma equipe que atue sem fronteiras, de forma assertiva, com autonomia, conduzindo a operação end-to-end, gostaria de saber, na sua opinião, quais seriam os principais capabilities esperados desse profissional? Ô, Rê, cadê você? Eu não vejo a Rê, mas beijo pra Rê. Ó, vocês estão todo mundo dentro de casa aqui, ó. Minha agência também. Apareceu aí. Estou aqui, ó. Beijos e saudades. Um pouco descabelada. Gente, eu brinco que a gente não é que... eu não sabia que ela era sua agência. Não é que a gente tem network, a gente vai ficando velho, filho, a gente vai conhecendo todo mundo. Rê, o que eu acho, tá? Eu acho que, para mim, acho que os principais...
eu acabei formando bastante, trazendo muita gente para o time, né? Mais da metade do time hoje que a gente tem dessas 100 pessoas que eu comentei são pessoas que entraram em janeiro, dezembro do ano passado. Então tem um time muito novo de empresa, né? E muito do que eu busco sempre é muito mais esse alinhamento de mindset cultural, né? De uma pessoa que tem a atitude e o comportamento que a gente imagina que é o ideal, né, ali para o nosso contexto, que é a pessoa que, quer fazer, tem uma vontade de realização, tem uma flexibilidade muito grande, que não tem medo de errar, que não tem medo de se posicionar, que tem uma liderança de influência muito grande, porque nesses ambientes de descentralização e de colaboração, cada vez mais o cargo ou a hierarquia conta, né? Então, quanto mais articulado, quanto mais influência, quanto mais parceiros essa pessoa tiver capacidade de fazer, mais fácil, inclusive, ela vai conseguir entregar todos os resultados que são necessários ali, tá? Então, assim, para mim é sempre um equilíbrio, né? Esses dias, por coincidência, né, estou fazendo alguns processos de entrevista com alguns candidatos e me perguntaram um pouco isso. E a minha resposta foi: o mundo ideal é sempre achar a pessoa que tenha a experiência técnica e passado pelo aquele desenho de projeto que a gente gostaria, né? Com a parte comportamental e cultural alinhada. Mas se eu tiver que escolher entre uma das duas, eu prefiro escolher alguém que está alinhado culturalmente com mindset e que vai rampar, vai demorar talvez 1, 2, 3 meses para, de fato, ganhar corpo e propriedade sobre o desafio, mas que essa pessoa vai ter um horizonte mais de médio e longo prazo na companhia e vai ser um recurso que ninguém contrata para ser um recurso que dure 6 meses, né? A gente contrata para ser um recurso que seja um recurso da empresa, independente se ele é um recurso do marketing, né? Eu sempre tento, nos processos seletivos, buscar muito isso, né? Porque eu acho que é importante para a empresa, é importante para a pessoa, e que a gente consiga ver aquela pessoa crescendo, se desenvolvendo num horizonte de médio e longo prazo maior do que só aquele desafio necessariamente que ela entra, né? Mas, obviamente, é sempre um casamento, assim, né? Um namoro que vira um casamento, e que a gente, na medida do possível, tenta sempre buscar essa pessoa, né? Que faça sentido e que dê certo. Até agora, nesse começo de ano, tá dando certo. Tá dando certo, legal. Mas é sempre um desafio, né? Buscar pessoas é sempre um desafio. Deve ter algum conterrâneo de vocês aí que vocês conhecem que estão lá comigo, que tem África, tem DPZ, tem um pouquinho de tudo, tem ex-DM9. Tem África lá, eu sei. Que estão se aventurando comigo nessa jornada aí. Isso é bom. Bom, eu vou fazer outra pergunta aqui do chat, do Estênio Moura. Mas eu vou fazer essa pergunta, Petra, e aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho também sobre propósito, tá? Que eu acho que ele encaminha para isso aqui. Ele fala assim, ó: a XP hoje é referência em tudo, de gestão, de visão, de missão, de engajamento, de marca, de modelo de negócio, de relacionamento com clientes, enfim, e tudo isso é real. A gente vê o tempo inteiro que a inovação e o sonho grande fazem parte do DNA da empresa. Porém, qual a ameaça que você enxerga para todo esse ecossistema e formato que a XP se solidificou? E se vocês têm feito alguma coisa para mitigar essa ameaça, caso exista? Olha, eu acho que, pensando ameaça, eu acho que se eu pudesse... Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, né, Estênio, que eu acho que foi que você falou, né, PC? Estênio. Obrigado pelo reconhecimento aí como representante da empresa, né? Mas eu acho que hoje, eu diria que o nosso maior ativo é esse DNA, é essa cultura, né? Porque no fundo, é isso que move. E você anda no marketing, você anda no comercial, você anda no financeiro, e de fato é um alinhamento cultural e de mindset muito grande, tá? Olha que eu vou arriscar comparar com uma outra empresa que eu vivi muito, né? Que é a Ambev, que também tem um processo de cultura e de mindset extremamente alinhado, né? Entre todo mundo da empresa. Eu diria que a gente está, em algum momento ainda, obviamente uma empresa menor ainda, né, mas em patamares de alinhamento de cultura até mais poderosos do que eu vivi na minha época de Ambev, tá? Mas, obviamente, é uma empresa ainda menor, então, se eu pudesse
hoje o que você fala assim, o que te tira um pouquinho o sono e que é essa ameaça que você fala do que pode vir, eu acho que talvez é esse nosso maior trunfo com o crescimento, como é que a gente mantém ele vivo e muito alinhado na empresa como um todo, tá? Essa, inclusive, é uma das discussões que a gente teve bastante, né, nesse formato de home office, de Vila XP, que eu acho que não sei se vocês viram também um pouco do nosso livro de ficção lá, sim, mas o como que a gente cresce, continua descentralizando, continua empoderando as pessoas, dando autonomia, mas a gente preserva o que a gente tem de mais valioso, que é a cultura e o nosso DNA, né? Os 3 pilares lá da nossa cultura é mente aberta, espírito empreendedor e sonhar grande, e como é que a gente mantém isso muito vivo e latente, com a empresa crescendo exponencialmente, né, todos os dias. Então, assim, só eu devo ter recebido pelo menos umas 15, 20 pessoas nesse período de quarentena, pessoas que eu nunca vi fisicamente. Então, assim, como é que a gente faz esse processo de aculturamento e garante que a gente tem todo esse time alinhado num processo de home office e de empresa crescendo numa escala e numa velocidade muito grande, né? Eu acho que esse talvez seja a minha maior aflição. Tem uma tarefa muito grande, né? Que é o aculturamento de uma equipe totalmente nova, o seu próprio aculturamento, né? O aculturamento da empresa como um todo, né? Dentro de uma área que é chave hoje para o que está acontecendo dentro da XP. Como é que você vê o papel do time de marketing numa empresa como a XP Inc? Quer dizer, você está falando de várias marcas, além de tudo, tem várias marcas e cada uma tem a sua alma, né? Como é organizar tudo isso aí? Tá. O Cris, eu acho que primeiro, acho que assim, tem N. Como a gente é uma área de marketing que tem muita parte, tanto de crescimento, né, com todo o nosso time de aquisição, toda a parte de retenção de base de cliente com o time de negócio, e sim, o time de comunicação, com todo esse papel aí de construção das marcas, né, e awareness, eu diria que a gente tem um impacto bem relevante, tá? Porque acaba que a gente atua em toda a jornada do cliente, né? Seja ele um cara que está totalmente fora ainda do nosso círculo, né? Então a gente precisa ir, que a gente brinca, ir lá pescar em mar aberto, né? Eu preciso trazer essas pessoas, criar essa consciência, construir esse awareness, fazer o processo de conversão, né? Mais ali com o time de aquisição. E feito isso, como é que eu retenho e cada vez mais engajo esse cara com cada uma das nossas marcas, tá? Então, eu tenho certeza que o marketing tem um papel extremamente fundamental, tá? Em todo esse ecossistema. A gente tem hoje como stakeholder a empresa inteira, né? Então, a gente trabalha nesse processo dos pods e das verticais de negócio. A gente tem um formato de business partner para cada um dos canais, negócios e produtos, né? Então, por exemplo, eu tenho tenho 3 pessoas de produto no meu time que participam de todas as rotinas de todo o time de produto e compartilham os desafios com eles. E aí voltam para dentro de casa do marketing e constroem um plano que seja o melhor plano relevante ali para o desenvolvimento daquele produto ou daquele canal especificamente, tá? Então, a gente tem uma conexão muito grande com o negócio da empresa. Tá? O que eu escuto, né, inclusive quando eu vim e em todas as conversas, o Guilherme é uma pessoa que fala muito sobre isso, eu acho que a gente chegou num estágio da companhia, né, que eu acho que a gente tem uma plataforma de produto, um marketplace de produto extremamente robusto, completo. Puta, tem desafio? Tem lançamentos que a gente faz? Tem. Acabamos de lançar fundo ESG, que não existia no Brasil. Lançamos fundos internacionais, que não existia no Brasil. Mas, do ponto de vista de transformação, a gente já tem uma oferta de produto muito relevante, né, e muito boa. Quando a gente pensa em toda a parte de assessoria, né, então a gente hoje tem, sei lá, 6, 7 mil assessores capacitados e engajados para trazer as melhores recomendações. Quando a gente fala do que falta, né, que eu brinquei, que ele fala assim, o que falta para o brasileiro sair da poupança, ele joga muito essa bola no nosso colo, né? Que ele fala assim, agora é a vez do marketing despertar esta consciência para o brasileiro, né? Porque produto a gente tem, assessoria a gente tem, marcas totalmente digitais, marcas que têm assessoria, marcas que são específicas de renda variável, marca de educação, marca de editoria.
como que a gente faz para cada... Ele brinca comigo, ele fala assim, Petra, você tem que entrar na cabeça das pessoas. Como é que você entra na cabeça das pessoas e você transforma comportamento, né? Então, só para dizer que eu acho que é bem relevante, tem muita importância, e se eu tivesse que dizer qual a minha meta, é entrar na cabeça das pessoas e fazer elas transformarem a forma como elas investem. Então, diria que é um desafio bem audacioso e motivador. E que, para mim, demonstra um pouco dessa relevância do que a empresa tem como expectativa para a área, tá? Tá, não, ótimo. Até você estava falando de código aberto, né? Código aberto, inclusive no marketing, como é essa relação com as outras áreas, né? A gente, bom, é bem próximo. Talvez eu não sei se vou ficar, talvez não queria ficar muito chata aqui, mas talvez contar um pouquinho só de como é a estrutura da empresa, para vocês entenderem onde a gente entra, né? Mas a gente tem os canais, né? Que são os canais de vendas, né? Então a gente tem o canal de venda direta, o canal de venda via os agentes autônomos, a gente tem as marcas que são totalmente digitais e a gente tem os negócios, né? Então a gente tem, por exemplo, o negócio de pessoa jurídica, o negócio do private, que é um outro business completamente diferente. Tem todas as áreas de produto, né, que cada uma, elas também são segmentadas. Tem a nossa asset, que é a nossa própria gestora. A gente acabou de lançar uma plataforma que chama Wealth Service, que é também um marketplace mais para gestão, para gestores, né, e não para cliente final. Então, a gente tem conexão com todas essas áreas, e quando a gente fala desses pods que eu comentei, são pods que atendem a diferentes modelos de negócio e perfil de cliente, tá? Então, a gente tem um time hoje, por exemplo, no marketing, que só atende os assessores. Mas não é que eles fazem comunicação ou campanha ou aquisição para os clientes, não. A gente cuida dos assessores, então tem um time de marketing só cuidando disso. Do time do institucional, que é o nosso time de pessoa jurídica e do corporate. Então, tem um outro time que trabalha muito próximo deste outro negócio, atendendo ali e compartilhando os desafios com eles. O desafio do private é um desafio também completamente diferente do varejo pessoa física. Então, o que a gente tem, Cris, são times dedicados para conseguir, com autonomia na jornada inteira, ter a visão de cada um desses núcleos, tá? Então, a gente trabalha muito nesse modelo de parceria com os clientes internos também. Não sei se eu te respondi, se ficou muito complicado, me avisa. Sim, super, super. Acho que é bem esse modelo de colaboração. Me parece que nessa transformação digital, que está todo mundo hoje tentando navegar, a forceps, né? Vocês vieram já de um modelo mental que é muito mais colaborativo em termos de formato, né? Que já ajuda nisso. Posso só talvez dar um exemplo que não sei se talvez ajude um pouco a entender essa dinâmica, mas pensa que até dezembro a gente, nesse time de comunicação, tá? Para ficar um pouco mais perto do nosso universo aqui, era um time que fazia a campanha da televisão, o mesmo time fazia o anúncio de uma entrada do prêmio do melhor assessor num jornal no domingo, esse mesmo time fazia a comunicação do evento do private para 100 pessoas na Fazenda Boa Vista, e esse mesmo time tinha que fazer o evento de premiação dos assessores. E no final do dia, a pessoa ela não conseguia se especializar em uma dessas frentes de forma suficiente, nem priorizar todas elas. E para mim, o maior desafio que eu via na época era a gente não conseguia estar próximo o suficiente desses stakeholders internos, desses negócios, para, de forma muito legítima e profunda, entender quais são as dores, né? Porque eu só vou conseguir ajudar o private no dia que eu estiver dentro do private, viver o dia a dia deles, entender quais são os problemas e quais são as oportunidades, e poder voltar para o lado de cá, né? Então, eu acho que essa aproximação e essa criação desses núcleos por perfil, jornada de cliente-negócio, eu acho que foi o que deu para a gente muito essa aproximação com cada um desses stakeholders. Então, hoje, quando eu falo, por exemplo, do private, tem um time de marketing que fala com todos os banqueiros, que participa toda segunda-feira da reunião deles de rotina, que participa todo mês no fechamento de metas, que vive aquilo ali, que compartilha das metas com eles,
e que só faz isso. E aí volta para o marketing e precisa fazer, bom, então agora eu como dona do private dentro do marketing, o que eu vou fazer, né? E aí para a gente foi uma mudança muito significativa de aproximação com cada um desses negócios e relevância, né? Porque acho que nessa aproximação a gente consegue ficar muito mais propositivo e relevante em tudo que a gente propõe, tá? Bacana. Não sei se eu piorei ou ajudei, mas a tentativa foi ajudar. Não, é incrível. Você deu um exemplo, você conseguiu exemplificar, Pé, acho que ajudou sim. Deixa eu aproveitar, porque você estava falando um pouco, né, que o papel do marketing é, de alguma maneira, entrar na cabeça das pessoas e mudar o comportamento, né? Quando a gente olha, você começou o nosso papo falando muito desse tabu que a gente tem no Brasil de falar de dinheiro, né, Pé? E meio dessa culpa que a gente tem de falar desse assunto. Qual foi o caminho que vocês encontraram, assim, para juntar essas duas pontas, né? Mover comportamento num país que tem essa característica. Como é que é comunicar para o brasileiro sobre investimento? Ô, Ju, na verdade, aí o que a gente vem fazendo, bom, e você muito mais perto da marca Rico, é com cada uma das marcas, né? E, obviamente, dentro do DNA de cada uma delas, porque acho que a gente, nesse processo, nesse turbilhão todo que eu contei para vocês, a gente ainda fez um projeto enorme de revisão de estratégia e posicionamento de todas as nossas marcas, com o Ronieri da Aurora, brilhante, maravilhoso, ajudou a gente pra caramba. Então, a gente hoje também tem uma estratégia muito mais clara para cada uma das 3 marcas. Então, eu acho que o caminho é a gente conseguir, de fato, entender a nossa audiência, né, entender quem é o target de cada uma dessas marcas e começar a se conectar com eles muito mais num processo de conversa, né, do que num processo de comunicação formal ou tradicional, né? Então, a gente, inclusive, fez uma mudança significativa esse ano, até no mix de investimentos, como a gente fazia no ano passado, para criar iniciativas que são muito mais nesse processo de educação e de diálogos, do que simplesmente ficar num discurso de vem para cá investir aqui porque aqui é melhor. Porque, de fato, não é isso que vai mobilizar, né? Mudança de comportamento passa por é muito mais uma jornada de aproximação e de você passa que guiar essa pessoa ao longo desse processo de mudança do que simplesmente você falar muda, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo esse ano é muito isso, né? Hoje, a Carol vai ficar brava comigo, a cliente da Ju aqui do meu time, mas que a gente estava numa live agora, por exemplo, onde a gente inovou num formato, só para trazer um exemplo de quando eu falo essas coisas, né? De influenciadores, né? Que o que a gente está fazendo eles entram e a gente entra junto com eles, conversando sobre, putz, o que você faz, como você investe, o que você não investe, não sei o que lá. E aí os nossos analistas entram como consultores para ajudar nesse processo de assimilação do conteúdo, de tirar as dúvidas, né? Então, de criar esse diálogo, de criar essa conversa. Então, eu acho que o nosso papel hoje ali como marketing é cada vez mais criar esse canal aberto, tá? Para conseguir fazer essa transformação. Porque eu não acho que porque a gente tem vários estudos também, tá? Mas, assim, você vira e fala assim, onde você não quer mais investir? Cara, é óbvio que ninguém investe em poupança, né? Aí a pessoa mesmo fala assim, nossa, nem eu sabia que eu tinha e tá lá parada. Então por mais que, se você perguntar, a resposta é não faz sentido, as pessoas ainda não mudaram o comportamento, né? E a gente precisa ir guiando elas ao longo desse caminho. Hoje a live está sendo muito legal, né? Uma experiência diferente. A gente está inovando num jeito de como fazer influenciadores. Vamos ver como é que vai dar o resultado. Legal. Complementa, Ju, tua pergunta, por favor. Ju? A Débora está aqui contando que a live foi... A Débora também, já está contando que foi legal. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do chat sobre a Vila XP, né? E eu queria aproveitá-la para fazer para você uma pergunta, assim, vocês lançaram aquele livro, XP de Qualquer Lugar, né? Falaram da Vila. Conta para a gente um pouco da visão do futuro do trabalho de vocês, né? Porque essa coisa do remoto para sempre é algo que está impactando muita gente. Tá. Deixa eu vou trazer um pouquinho de como essa história começou para poder chegar na Vila XP, tá?
Eu acho que, não sei quem acompanhou aqui, mas agora a gente já fala mais sem tanto medo, mas a gente teve o segundo caso de Covid no Brasil, né? Não sei quem de vocês acompanhou ou não, mas era aquele famoso 32 anos que chegou da Itália depois do Carnaval. E ele era do marketing, sentava na minha frente, né? Então, a gente no marketing, eu diria que foi trendsetter em cara, como é que a gente se organiza de hoje para amanhã, bum, vou todo mundo para casa. Então, a gente foi a primeira área da XP que foi para casa, literalmente, tá? Porque foi o caso nosso ali. E, naturalmente, até como a gente acelerou esse processo no marketing, a empresa foi muito até ágil nessa tomada de decisão, tá? A gente foi uma das primeiras a colocar todo mundo em casa. Então, a gente já está todo mundo em casa desde lá de março, comecinho de abril. E eu acho que, para mim, o grande... Na linha dos tabus que a gente estava falando, eu não sei se foi antes de começar, foi agora depois que começou, se foi no nosso papo antes, mas dessas crenças que elas vão caindo, né? Que a gente falou da festa de criança, que a criança não vai curtir fazer pelo computador e ela adora. O evento não vai existir, não, o evento existe, né? Como é que eu faço uma convenção, boto todo mundo num estádio de futebol? Então, esse processo de se reinventar foi um processo que a gente fez lá no início, né? E aí a gente colocou todo mundo em casa, trabalhando de casa. E o primeiro tabu que caiu foi home office não é produtivo, né? E acho que a gente está vivendo na pele o quão produtivo ele pode ser, né? Então, a partir do momento que essa virou uma verdade absoluta na empresa, isso foi muito rápido, né? A gente falou, cara, por que se home office... a gente não perde produtividade com home office, por que a gente precisa ir para o escritório todo dia, ter uma mesa, ficar sentado ali naquele X lugar, tantas horas por dia, né? Então, acho que essa foi o primeiro tabu que caiu, e eu acho que é a partir dele que vieram todas as outras decisões, tá? A partir dele, o que a gente fez? Todo final de mês vinha aquela ansiedade, né? Vamos voltar, não vamos voltar, vamos voltar, não vamos voltar. Vinha pergunta, a gente tem um processo de pesquisa de clima, né, bem robusto, que a gente consegue colher bastante informação dos times. E aí, nesse momento, a gente falou, cara, vamos acabar com essa ansiedade, né? Vamos, de fato, se a gente quer buscar um jeito novo de trabalhar, se a gente quer descobrir uma forma nova de trabalhar, a gente precisa fazer com que as pessoas fiquem tranquilas e sabendo que não vai ser mês que vem que a gente volta, né? Então, nesse momento, até para forçar a gente a testar e entender e aprender sobre esse jeito novo, a gente já oficializou o home office 100% até dezembro, tá? Então, até dezembro a gente não volta. E aí, nesse processo de aprendizado até dezembro, quais são as coisas que a gente está investigando, né? Precisamos estar todo mundo fisicamente depois no mesmo lugar? Não. O quanto que as pessoas gostam dessa flexibilidade de ter um espaço para ir, se for necessário, mas poder ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias durante a semana, né? E, obviamente, isso varia muito de time para time, de área para área, né? Então, tem áreas na companhia, por exemplo, como mesa de operações, é uma área mais difícil nesse sentido. Mas um marketing é muito mais fácil. Então, como é que a gente também entende as diferenças entre as áreas, tá? E aí, muito na linha do sonho grande lá, se desenhou, e literalmente num formato de ficção, o que seria, né, na nossa concepção, esse formato ideal de trabalho, tá? E aí a gente lançou esse livro como uma ficção ali para ilustrar o que a gente entende que poderia ser esse formato ideal de trabalho. A gente lançou para os funcionários, o negócio em 1 minuto vazou para a imprensa, foi parar em tudo que é lugar, foi um caos, assim, a gente não tinha planejado lançar isso publicamente, mas anyway, aconteceu e acabou repercutindo bastante. E quando a gente fez a pesquisa, a gente tem um que a gente chama do INPS, né, que é o indicador de NPS dos funcionários. A gente tem o nosso dado real de hoje, e aí a gente falou, bom, e se você trabalhasse nesse livro, né, se esse livro fosse realidade, qual seria o seu INPS? A gente praticamente bateu 90 e poucos % de INPS, que é um número absurdamente alto e positivo, né? Então, a gente teve, através desse livro de ficção, uma compreensão dos nossos times, do quanto eles valorizam, admiram, querem trabalhar naquele livro de ficção, né? E aí, agora, o nosso desafio é, em quanto tempo e quão rápido e o quanto aderente a gente vai conseguir ser a tudo aquilo que está desenhado ali, né? Mas o terreno a gente já tem, não sei se vocês viram, então o terreno já foi anunciado essa semana passada, meio perdida. Eu vi um vídeo São Roque, não é? São Roque, isso.
Então, o terreno a gente já tem, os escritórios de arquitetura já estão trabalhando, então eu diria que é um projeto que, de novo, nessa velocidade de tomada de decisão que a gente tem no nosso dia a dia lá, é uma decisão que já está tomada, então acho que vai ser bem divertido e prazeroso passar por essa aventura nova aí, de um jeito novo de trabalhar, tá? Mas entrando um pouquinho agora em comunicação, e mais especificamente da XP, que assim, vou dar meu ponto de vista, tá? Uma pergunta que eu estou formulando agora, assim, vocês fizeram uma campanha recente que foi um pouco embasada na história, ou mais na história do Guilherme, né, que foi da origem, que surgiu, etc., e que isso, obviamente, tem muito a ver com a cultura que vocês empreendem, que vocês têm, né? E, recentemente, a gente teve essa questão aí desse embate com o Itaú. Eu até vou aproveitar e incluir aqui uma pergunta, porque óbvio que tem uma pergunta do colete aqui, entendeu? Querem saber se Cadê o meu colete? Cadê meu colete? Se foi sucesso. Eu queria saber o seguinte, é uma estratégia de vocês, porque vocês são disruptivos do ponto de vista de modelo de negócio, como é que vocês tratam a comunicação dentro desse posicionamento, entendeu? Essa é uma ideia, vocês perseguem esse tipo de formato, como é que é isso? Assim, na verdade, bom, primeiro só, não custa nada eu falar que não existe combinado, né, gente? Se alguém tinha dúvida, assim, eu dou certeza absoluta para todo mundo que não tem combinado de nenhum dos dois lados, né? Eu acho que o que acabou acontecendo nesse episódio foi que eles lançaram uma campanha nova, né, filmes falando especificamente de personalité sobre o assunto investimento, né, e eu acho que naquele momento, do nosso lado de cá, né, o que era a nossa intenção, né, e o porquê que a gente, de certa forma, reagiu, porque a forma como aquilo foi tratado, e aí eu vou pedir desculpa se tem alguém aqui que tem conexão ou não com o lado de lá, e nessas horas não quero fazer juízo de valor aqui, mas do nosso lado de cá... Somos todos maduros, a gente está discutindo estratégia, não estamos discutindo marca. Boa. Não, né, porque acho que pode ser que tenha alguém, mas anyway, acho que do nosso lado de cá, qual foi o incômodo no geral, tá? A forma como o assunto foi tratado, porque assim, tratar que investir em corretora é uma modinha, tratar que a pessoa, estereotipando o assessor num formato da roupa que ele usa, né, estereotipar que é a Unidunité, que faz produto, que escolhe, então assim, o que eu acho que o que a gente quis trazer à tona é que isso definitivamente não é uma moda, não é um movimento de 2 meses, 3 meses e que ficou bacaninha, né? Isso é, sim, um processo de transformação que vem acontecendo há quase 20 anos, né? Então, assim, se a gente tinha 0% de share e a gente hoje tem 7%, porque está crescendo, e quando a gente olha que 85% do Brasil ainda está em 5 grandes instituições, e eu pego mercados desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, e esse número é literalmente o oposto, né? Isso é um processo natural de amadurecimento do mercado, né? Então, tratar esse processo de transformação e de amadurecimento de uma forma satirizada, como se fosse uma modinha passageira, é o que a gente não acredita que é o jeito certo de tratar o assunto, tá? Então, muito da forma e do porquê que a gente reagiu foi isso, tá? Então, trazendo um pouco de como foram as nossas discussões do lado de lá. E, obviamente, o coletinho é um ícone da Faria Lima, né? Para quem acompanha o Faria Lima Elevator, a Beth da Faria Lima, que são as redes sociais que tem, né? Então, é quase que você mexer com uma identidade ali dos famosos Faria Limers, independente da XP ou não, né? Claro. Então, naquele momento, veio uma ideia, e veio ideia assim, bora dar um colete, vamos, tipo, eu não sabia nem como eu entregar colete, eu sabia que a gente ia dar colete. E a gente falou, pegou o fornecedor e falou, qual o máximo de colete que você consegue fazer para mim rápido? 5 mil, tá bom, então são 5 mil. Então, foi literalmente assim, tá? Foi num processo muito rápido, muito ágil, e tanto que a gente não imaginava o alcance que isso pudesse ter. Em 2, 3 horas, a gente já tinha mais de 5 mil TEDs. A gente teve, no total, mais de 20 mil TEDs feitas em pouquíssimas horas, até a gente anunciar, né, de fato, que tinha encerrado ali.
Então foi uma correria danada, mas eu acho que foi uma coisa pontual, né? Muito mais que a gente se posicionou como como o nosso entendimento sobre a forma como aquele assunto estava sendo tratado, né? E que não é para ser tratado de uma forma satirizada, ou muito menos como um modismo. Mas, assim, de resto, nossa vida segue como ela estava, né? Então, estamos com Expert semana que vem, campanha de Expert no ar já, entra filme novo esse fim de semana, então, um projeto bem bacana ali, segunda campanha nossa com a Accenture, então, tá ficando linda a campanha, maravilhosa, já tem bastante peça no ar. Então, a gente seguiu com a vida, tivemos esses dias aí com um pouco mais intensos, mas do ponto de vista de planejamento, a gente segue com o planejamento original, tá? Bem legal. Obrigado. Petra, e essa campanha do colete, ela me parece assim uma decisão muito rápida, né? Tem até uma pergunta aqui do Stênio, que ele fala: como é que vocês trabalharam na operação disso com dados, redes sociais, as respostas foram rápidas, né? Tudo foi muito rápido. E aí eu queria emendar essa pergunta do Stênio e como é que a agência entra nisso, né? A gente falou aqui de descentralizado, de colaborativo, como é na verdade, a sua integração, né, com as agências no momento desse, de agilidade? Tá. Aí até acho que... Bom, primeiro só falar um pouquinho antes do como a gente operacionalizou. Na verdade, foi um post, né? Foi assim, vamos fazer um post dando 5.000 coletes. Tão simples quanto isso. Bora, podemos, jurídico, boi. Seja o que Deus quiser, literalmente. E aí a gente mobilizou todo o nosso time de community, a gente tem um time grande hoje. A gente também, nesse processo todo de reorganização, a gente internalizou todo o nosso time tanto de social, conteúdo mesmo, produção e criação. Hoje a gente faz 100% in-house, quanto o time todo de community também hoje é um time nosso, tá? Que está plugado com a gente ali o dia inteiro, né? Então, além de ter o time internalizado, de ter a in-house com a criação, a gente também tem as ferramentas, a gente hoje usa uma ferramenta, acho que é a maioria que as pessoas usam, que é a Xiling, então a gente usa ela muito para monitorar como é que isso está funcionando nas redes. E aí, nesse momento, foi um processo, até para responder mais direto ali para o Stênio, não teve, nesse caso, envolvimento de agência, tá? Foi uma operação 100% criada, desenvolvida, executada, lá tudo in-house. Então, o time de community recebeu algumas ajudas extras ali, então um monte de gente do marketing foi junto para viabilizar, né? Inclusive de outras marcas, isso acontece muito. Né? Agora, por exemplo, na Expert é um outro momento onde muita gente da Rico, da Clear, de outras marcas vem ajudar. Então, a gente fez um mutirão para a gente conseguir responder o mais rápido possível tudo que a gente tinha de demanda, tá? Legal. Petra, estou com o microfone, desculpa. Agora, eu queria... muito da nossa audiência aqui são profissionais de atendimento e negócios, né? De agências, de veículos, enfim, de clientes, ou tem essa experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão sobre o papel desse profissional hoje. Eu acho que, como você colocou no começo, você tem uma experiência super rica em diferentes empresas, na área de marketing. Como é que você vê, né, a atuação desse profissional? Qual o papel que você acha que é fundamental dele? E qual seria a sua dica que você daria para ele, entendeu? Como experiência mesmo. Bom, a Ju não vai poder me fazer mentir, né, Ju, que eu falo para ela, mas eu acho que já cara, não dá nem para dizer que é uma novidade, tá, PC, mas eu acho que a gente já vive numa realidade onde a gente precisa se desafiar todos os dias do ponto de vista de modelo de negócio e como a gente cria essas conversas, né? E eu acho que o maior desafio hoje para o profissional de atendimento ou de negócio que está nas agências ou está nos veículos, né, é como é que a gente, de fato, inova no processo nessa parceria anunciante-agência e cliente, porque a gente precisa sair daquele, preciso fazer uma campanha, tem esta peça, comprei este anúncio e publiquei, né? Eu acho que isso é um modelo de negócio que,
Obviamente que eu faço isso até hoje, né? Mas, assim, isso para mim, ele é a base, mas a gente precisa ser muito mais inovador e pensar em formatos diferentes. E eu acho que para mim é isso que hoje eu mais busco e valorizo e incentivaria as pessoas a fazerem, tá? Posso também, nesse caso aqui, só trazer um pouco do exemplo, né? Um pouco em toda a nossa discussão nesse processo com a Accenture, né? Foi um processo muito nesse sentido, né? A gente buscava um parceiro que estivesse com a gente para discutir N assuntos, né? Então, posso só trazer um exemplo real, não sei se tem alguém aqui da Accenture com a gente ou não, mas a gente hoje discute com eles grade de palestrante no Instagram, né? Eu não estou discutindo também o filme, mas eles hoje estão construindo com a gente as 80 palestras que a gente vai ter no Hub, nas redes sociais. Eles estão buscando nomes, né, com a gente e moderando todas essas discussões. Um outro exemplo, por exemplo, na própria Expert também, né, a gente fez uma parceria grande com o Globosat e com a Editora Globo, onde a gente foi para os veículos, né, com uma proposta de vamos construir um projeto juntos, né? Vamos construir um projeto que, obviamente, respeitando toda a imparcialidade da frente editorial, mas será que a gente não tem caminho para construir um projeto que envolva comercial e editorial junto, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, se vocês entrarem hoje no Valor, vocês vão ver, né, que tem, hoje saiu o Ricardo Amorim, já saiu Malala, a gente vai entrar semana que vem num projeto grande de editoria com a Globo News, cobrindo o evento também. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir inovar em formatos, criar esses projetos que vão muito além esse é o anúncio, eu executo o anúncio e eu veiculo o anúncio, né? Porque eu acho que essa relação, ela não cria esse diálogo que eu acho que a gente busca hoje nas relações com os nossos clientes, né? Então, acho que, de novo, e está sendo muito legal, né? Eu acho que a gente está experimentando algumas coisas. Eu acho que na Expert a gente está experimentando alguns formatos novos que estão sendo bem diferentes. A gente fez com a CNN um projeto de Morning Call, onde o nosso estrategista-chefe entra no final do jornalismo, 1 minuto, falando um pouco dos highlights do mercado e chamando para a nossa plataforma de conteúdo, né? Então, também ali como um rabicho dentro do editorial do jornalismo. E eu acho que são esses formatos, são esse tipo de conversa, esse tipo de parceria que eu acho que cada vez mais a gente precisa se reinventar e trazer para a mesa esse tipo de conversa, tá? Muito legal. Bom. Entrem lá na Editora Globo e vejam, depois vocês me mandam o que vocês estão achando. E Globo News é mais na semana que vem, Globosat. E ainda falando um pouco dessa relação, né, eu queria colocar uma matéria, um artigo que saiu do PIR hoje. Ele é o diretor lá do Meio Mensagem Consulting, né? Ele fez um artigo no Próxima aqui, falando dessa a tensão não declarada entre agências e anunciantes. E eu acho que vale a pena a gente explorar aqui, porque você fala, né, é uma crítica em relação a como as agências se posicionam e como as consultorias estão se posicionando. Não necessariamente alguma coisa genérica, mas é um ponto de dor aí do nosso mercado, né? Mas o PIR coloca aqui um ponto que eu acho interessante, que você acha que o problema está nessa discussão mais transparente em relação ao que é demanda, o que é serviço, o que é escopo, o que é pago, versus o que a agência tem para oferecer em termos de recursos? Porque às vezes eu me pego pensando se a gente também, as agências não tentam abraçar o mundo, e aí no dia a dia aquele escopo que foi prometido, ele não fica em pé, né? Então eu achei muito interessante essa matéria, esse artigo aqui do PIR, queria saber sua opinião em relação à tensão que rola, porque é uma relação que ele diz aqui não declarada, mas eu acho que é super declarada, e hoje em dia a gente está vivendo muito isso, né? Em função da pandemia, muitos cortes nas agências e tudo mais. Eu queria saber se você entende se esse momento tem a ver com os primeiros pactos. Cris, eu acho que assim, eu não sei se é uma tensão não declarada, tá? Porque eu acho que quando a conversa é sincera e aberta, eu acho que todos os lados têm muita clareza sobre todos os desafios, né? Então,
Eu acho que quando você pensa no anunciante, o anunciante, eu diria que na maioria das vezes ele vai falar que quer um parceiro, que olha o todo, que não sei o que lá, rararara. Quando a gente pensa nas agências, tem muito, né, uma consciência, uma vontade de falar, puta, a gente precisa se reinventar, trazer mais inovação, se conectar com outros formatos. Quando a gente vai também para os veículos, né, e tanto que foram conversas que acabei de passar com a Editora Globo e Globosat, sim, eles estão abertos a construir esses projetos diferentes, né. Então, eu acho que, para mim, a consciência e a intenção, eu não sei se ela é tão velada ou não, ou é uma atenção tão não dita, tá? Pelo menos eu tendo a achar que é uma coisa que não é tão velada assim. O que eu acho que ainda falta é, de fato, e aí vou polemizar, hein, gente? Vocês vão me linchar hoje aqui, Jesus amado, mas, assim, é uma revisão do modelo de negócio em si, tá? Porque eu acho que a forma como esse modelo de negócio se estabeleceu no Brasil é um modelo de negócio que é difícil desatar esses nós, né? Então, eu acho que é um movimento que ele precisa vir junto com uma revisão desse modelo de negócio. E essa revisão de modelo de negócio também não adianta achar que tem uma agência heroína que vai conseguir fazer sozinha, ou vai ter um cliente herói que vai conseguir fazer sozinho, ou um veículo herói. Eu acho que só se essas três partes, de fato, quiserem puxar esse movimento de forma mais articulada e mais coordenada, de revisão desse modelo de negócio, que eu acho que isso escala e acontece de uma velocidade talvez maior do que o que a gente está vivendo, tá? Nesse processo de transformação. Porque eu acho que o mundo ideal e o como as pessoas imaginam como deveria ser, eu não sei se as pessoas não sabem, eu acho que na maioria das vezes a gente tem essa consciência, sabe? Todos esses 3 elos aí dessa cadeia. O que eu acho que a gente precisa fazer é, conjuntamente, promover essa mudança de uma forma mais estrutural, tá? Eu acho que modelo de negócio é chave para essa discussão. Super, super, concordo super. Eu achei interessante o artigo e realmente fiquei tentando entender o que a gente aqui como, né, profissional de negócios das agências, a gente pode ajudar a contribuir nessa conversa, porque realmente quando você lê num artigo uma tensão não declarada, tem alguma coisa errada na relação, né? Porque não deveria ter nada não declarado numa relação comercial, numa relação que tem duas partes que vão conviver aí praticamente diariamente, 24/7, né? E eu acho que enquanto não tiver essa clareza e transparência de possíveis ou não conflitos, né, de interesse, fica essa coisa meio atravancada, né? Então eu acho que... Mas é um processo que, de novo, eu não acho que nenhum desses elos consegue fazer sozinho, né? Eu acho que precisa ser um movimento coordenado entre veículos, agências e clientes, né? Petra, a gente está chegando ao final. Nossa, está sendo um papo muito gostoso, muito legal. Mais um nome conhecido ali, ó. Tô adorando ver um monte de gente. Eu queria pedir as carinhas para dar oi para as pessoas. Carol. Esses momentos são muito legais. Todo mundo... Carol! Um happy hour. O GAN está virando a maior marmelada, né? Petra, para a gente encerrar, tem um assunto que a gente gosta muito, a gente está retomando o programa de mentorias dentro do GAN, dentro principalmente da área de desenvolvimento, a nossa frente de desenvolvimento humano. Queria que você falasse sobre um pouco os seus mentores, para a gente poder encerrar aqui, dicas aí para quem está começando nessa área de comunicação, para a gente poder encerrar aqui. Ai, meus mentores, Cris, que pergunta difícil, estou pensando. Eu tenho tantos ex-chefes e amigos e parceiros que eu gosto. Não sei se eu vou arriscar falar nome de ninguém, não. Eu não falaria também. Né? Vai que eu falo, né? Vai que o outro falei aquele nome, eu falei o outro. Você não me considerou. Mas eu acho que, assim, independente do nome, né? Eu acho que, para mim, eu sempre valorizei, né? E eu acho que, independente se era mentor, se era meu time, se era quem estava junto comigo no dia a dia, a gente partir do princípio de que sozinhos ninguém faz nada, né? Então, eu acho que esse vínculo de parceria, o fazer junto, o fazer de uma forma colaborativa, eu acho que ele sempre foi importante, mas eu acho que dentro desse nosso mundo, que já é o mundo novo que existe, e o mundo novo que está por vir, né?
eu acho que isso é cada vez mais fundamental, né? Para trazer essa fluidez para as conversas, para trazer essa descentralização nas decisões. Então, eu acho que é um trabalho muito mais de articulação, de parceria, de confiança, do que de fato, qualquer outro skill, assim, tá? E aí, do ponto de vista para a comunicação, eu acho que é se provocar cada vez mais, criar essas conversas, né, relevantes. Porque eu acho que... Eu ia falar um negócio, mas eu ia me arrepender depois, então não vou falar, porque eu ia falar da semana passada, mas a partir do momento, eu brinco que fazer assim, então para quem é entendedores entenderão, fazer filme no Jornal Nacional com break exclusivo e não postar o filme no YouTube porque descem o cacete na campanha, cara, não é o jeito de fazer marketing, não era há muito tempo atrás e continua não sendo, né? E vai cada vez menos ser. Então, a gente precisa poder se orgulhar do que a gente comunica, a gente precisa poder se orgulhar da conversa que a gente provoca. E, para mim, o termômetro da conversa é um termômetro que a gente precisa ter muito no nosso radar, né? Então, o uso de dados e o uso desse diálogo para entender qual caminho de conversa que a gente está trilhando e ir corrigindo, obviamente, ao longo desse caminho, se for necessário, mas essa conversa precisa ser aberta. Ela não pode ser fechada numa via de mão única no break do Jornal Nacional, né? Então, provocar essa conversa, ouvir o que as pessoas falam, com uma escutativa e ter esse canal sempre aberto. Acho que é o que eu diria de mais relevante, tá? Porque a gente... São coisas meio clichês e que não é de hoje que a gente fala sobre isso, né? A gente já fala sobre há muitos anos, mas para mim vai ficando cada vez mais evidente que assim, a transparência, a verdade, o diálogo vai vir à tona, né? Assim, hoje não existe como você não encarar uma resposta no social, e, cara, você tem que, de alguma forma, você precisa saber como você quer se posicionar sobre aquele assunto, né? Então, eu acho que ter essa coragem, ter essa clareza e essa verdade em tudo que a gente faz, precisa ser cada vez mais relevante, né? E a gente não olhar a comunicação como um filme, uma campanha, e olhar para a comunicação como a gente conversa com os nossos clientes, né? Muito legal. Super, super. Já tem aqui o Marcos Costa até fala, gente, papo muito bom, quando a gente marca a parte 2, é verdade. Estou aqui, é só me chamar. A série, né? Já começa um seriado aqui. Nossa, e quem me conhece aqui, que fica me dando uns doisinhos, sabe que eu falo, né? Ju e Cris, então, falando. Ah, por isso que a gente convida, né? Por isso que é bom o papo, uai. Petra, super obrigada. Muito obrigada mesmo. O conteúdo fica disponível nos nossos canais. A gente tem uma parceria com a SPM também, então muito provavelmente o pessoal do Neurônio vai utilizar esse conteúdo. Então, super obrigada por poder compartilhar esse conhecimento com a gente. Queria agradecer. Tita, quer fazer as últimas palavras aí? Não sei se você quer também encerrar de alguma forma, mas, de novo, obrigada. Não, só agradecer, Cris. Cris, primeiro, de novo, pelo convite, Tita, PC aí, por todo o papo que a gente teve antes, e dar um oi geral, que tenho certeza que deve ter um monte de nomezinho ali que eu não consegui ver. Você quer tirar foto com a gente? Saudade, então eu quero mandar beijo para todo mundo. Quer tirar foto com a gente, para você lembrar depois de todo mundo? Eu quero. Não funciona mais aquele grid, Tita. Hã? Não aquele tem, grid, né? Não tem mais. Não conseguimos, então vai ficar feito na memória. Já tem fotinhos dos mosaicos, tá bom? Já foi ao longo da apresentação. Legal, então, gente. Obrigada, então. A gente está encerrando mais um Radagan. Semana que vem tem outro, quinta-feira. Dessa vez com o Flávio Proença, Chief Innovation Officer da Sunset DDB. Amanhã, a partir de amanhã, vocês já podem acompanhar. A gente já vai fazer a divulgação para vocês se inscreverem. Então, até semana que vem com mais um Radagan. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite.